Deixa eu desligar aqui minha música. Vamos lá, hoje é terça-feira, dia 12 de março. São 3 horas da tarde, o nosso compromisso de estar aqui ao vivo, 3 da tarde, toda terça, aqui no canal do YouTube, para falar sobre algum assunto que tem importância administrativa, né? Que aqui nesse canal a gente não fala às terças-feiras sobre cera, sobre tipo de cera, sobre método, sobre técnica. A nossa pegada de terça-feira, para quem está chegando hoje, para quem nunca assistiu, é falar sobre alguma coisa administrativa dentro do negócio, dentro do salão, dentro da clínica, dentro do estúdio, na sua casa, né? Se você atende em casa, se você vai e atende a domicílio. Então, esse é o intuito do Terça DM, é ajudar profissionais da área, né, ou gestores já, que tenham equipe ou não, que sejam profissionais deste mercado, a administrarem os seus negócios, porque uma das grandes falhas, né, dentro do processo todo de ter um negócio, é largar a parte administrativa para lá, né, é não fazer, não se importar com detalhes. Então, a gente primeiro domina uma técnica, né, que muitos profissionais que viram donos dos seus negócios têm isso, dominam uma técnica, só que depois de dominar a técnica, você tem que dominar mais um monte de coisa, né, você tem que dominar produto, formulação, você tem que dominar pessoas, equipe, você tem que saber fazer a gestão financeira, administrativa, né, você tem que saber como conduzir a parte de propaganda, de publicidade com a sua carteira de clientes, né, os seus futuros ou os seus possíveis, enfim. Então, a terça-feira ela é feita para isso, para que a gente se encontre aqui e fale um pouquinho sobre processos administrativos, tá? Hoje eu pus um textão lá, eu vou até pegar ele aqui para a gente ver qual que é o assunto, que eu coloquei um textão sobre os pequenos serviços, né, o que a gente às vezes não se importa, né, e aí eu até coloquei uma perguntinha aqui, quem aqui vende pão? Deixa eu ver quem que tá aqui. Muito boa tarde, Rita, muito boa tarde, Claudiana, muito boa tarde, Débora, me digam quem tá aqui e me digam assim, vocês que estão aqui já comigo, me contem, antes de vocês, não, vou fazer e já falo com o Instagram, me contem qual é o serviço de menor valor da tabela de vocês. A gente vai fazer um exercício hoje. Qual é o serviço de menor valor na tabela? O que você cobra menos quando você faz? Lidiane Bilhalva, quanto tempo que eu não te vejo aqui, minha embaixadora do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. Então me contem qual é o serviço que custa mais baratinho dentro da sua tabela, tá? Buço, a Claudiana colocou. E aí, gente, pessoal que está ouvindo, né, pelo Instagram, que eu mantenho ligado aqui, saibam o seguinte, para você participar, se você quiser fazer alguma pergunta no Terça DM, se você quiser saber de algum assunto, você tem que estar dentro do canal do YouTube da Serapura Oficial, tá? Eu mantenho ligado aqui para você me ouvir, você não me vê, obviamente, você não consegue acesso porque eu não respondo o chat do Instagram, somente aqui no canal do YouTube, tá? Então tá interessada em saber o que significa esse quem vende pão, por que os serviços de menor valor são tão importantes, né? Principalmente para quem está sozinho, para quem começa, para quem administra, entender a importância disso, tá bom? Aí corre para cá no canal do YouTube. Bom, vamos ver aqui. Cláudia me colocou buço, Lidiane colocou orelha, buço e axilas. Que mais, gente? Tem alguém de outro mercado aqui, de cabelo, de unhas, de make, de limpeza de pele, de massoterapia, que venda algum outro tipo de serviço que é um pouco mais barato, que é o mais barato de todos? E aí eu vou perguntar para essas meninas que me colocaram aqui, qual é esse preço, tá? Põe aqui para mim que preço é esse de buço, que preço é esse de orelha, que preço é esse de axila, para eu saber, tá bom? Só para eu ter uma ideia do preço aqui que vocês praticam e dizem que é um preço pequeno. Enquanto carrega, enquanto esse delayzinho que o YouTube traz para gente, até chegar a informação. Vou pegar meu texto aqui, que eu coloquei um texto, e eu vou ler para quem não viu, tá? O texto vem escrito assim, ó, dentro da gama de serviços que a gente presta, sempre vai ter o pão da padaria.
aquele serviço mais em conta que pode servir de atrativo para os outros. E é por ele que a gente pode começar a mostrar nossas habilidades aos clientes. Vamos pensar? Uma cliente que não te conhece, nem nunca ouviu falar de você, muito provavelmente não vai bater a sua porta querendo depilar um corpo inteiro, certo? Elas começam, ou eles, né, dependendo de quem é seu foco aí, fazendo uma axila, um buço, algum serviço que ela não precise se expor tanto e que também não seja tão caro, e é aí que você vai conquistá-la. Faça o melhor atendimento e serviço, mostre os benefícios do seu espaço, seja rápida e profissional, use produtos de qualidade, não queira vender nesse primeiro momento outros serviços, mas faça de tudo para que ela queira comprar. Se ela sentir confiança ou ele e segurança fazendo uma axila, será a porta de entrada para os serviços agregados e de maior valor. Toda estratégia de querer vender vem na criação do desejo da cliente querer comprar. Pensa nisso. E logo ela se entrega de corpo e alma para você, literalmente. Portanto, invista em fazer muito bem os serviços de baixo valor e você vai ver que de baixo eles não têm nada. Aí eu coloquei, compartilha com aquela amiga depiladora que só fica feliz quando faz o corpo todo, né? E aí, gente, vamos ver aqui os preços, e aí vamos falar sobre esse texto, da importância das coisas que são miúdas, né, dentro da nossa tabela, os nossos precinhos, e a gente sempre, assim, quem se comporta bem, né, vendendo um item pequeno, de pequeno valor, quem entende a importância disso, sabe se comportar administrativamente, né, e dar atendimento para quem compra tudo. O que acontece muitas vezes com o empreendedor, com o profissional, é a ânsia de nem conhecer o cliente, querer vender tudo para ele, querer que as pessoas cheguem na sua sala sem conhecerem vocês e comprem tudo que vocês vendem, né? Levem o home care. Isso, gente, pode acontecer uma vez em 1 milhão, tá? E muito provavelmente, quando acontece, se acontece, veio com uma indicação antes, alguém falou de você, normalmente não é do nada, né? A gente não acorda de manhã e fala, hoje eu vou encontrar uma depiladora na rua e vou depilar meu corpo inteiro com ela, né? Quando a gente está falando ainda desse tipo de serviço, que envolve exposição física, né, corporal, intimidade, é mais complicado ainda, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a manicure é o pão da padaria dentro do salão, porque a manicure exerce essa função, as pessoas não conhecem aquele salão. Elas normalmente começam fazendo uma mãozinha, trocando um esmalte, eventualmente fazendo um buço, né? Manicure mais ainda que na depilação. A pessoa pode fazer uma escova, enfim, existem os serviços que a pessoa vai procurar para fazer uma experimentação. E aí você pode falar, nossa, meu espaço é lindo, tá tudo organizado. Mas até coisas lindas, a gente tem dúvida se a gente compra. Se abrir uma padaria de fato perto da nossa casa, obviamente que o espaço físico, como estão dispostas as coisas, né? Se o produto tem uma cara bonita, uma cara de bem feito, de fresquinho, a gente tem mais tendência, com certeza, a comprar. Só que se você errar neste produto de valor agregado, né, maior, você depois não vende mais nada. Então, faça o seu cliente se encantar pelo pão da padaria. Né? Faça ele chegar lá e falar, gente, é um pão, né? É uma axila, que eu fiz uma axila, custou, sei lá, aqui as pessoas estão colocando 18, 20 reais, né? Custou 18 reais, mas o atendimento é impecável. O antes, o durante e o depois. Porque se você aprender a fazer esse tipo de atendimento, vendendo um buço, vendendo uma axila, vendendo uma orelha, né, Lidiane? Você provavelmente vai entender como é que se joga esse jogo, né? E aí, quando você vender coisas maiores, você também sabe prestar suporte e atendimento, né? Porque não é o vender por vender, é conhecer realmente o seu cliente, é se conhecer, entender o que você é bom, o que você é melhor ainda,
né? Não é só vender o serviço todo mundo vende. Aqui, quando a gente fala da terça administrativa, são dicas e situações e comportamentos para que vocês se diferenciem da grande maioria, que quer o quê? Quer abrir a porta do negócio e quer que as coisas aconteçam, caiam de paraquedas, né? E às vezes a gente tem, como ser humano, né? Tem essa coisa, eu tive salão há muitos anos e via muitas vezes a profissional falando, ela entrou, ela só ia trocar o esmalte. Só que é uma porta de entrada de um serviço baixinho para você conseguir muitas outras coisas depois. Porque essa pessoa que de repente entrou só para fazer um buço, só para fazer maxila, ela pode ser fonte de indicação para outras pessoas, né? Eu vivi muito na minha vida administrativa por ter um bom atendimento, até clientes que me levavam profissionais para trabalhar. Olha que coisa, até onde isso pode chegar. Só que quem só quer o muito, né, não sabe trabalhar com o pouco, muitas vezes essas pessoas não chegam em lugar nenhum e não entendem que você tem que estar feliz, você tem que dar o bom atendimento, não é para a pessoa que vai gastar R$500 no seu espaço, 200. Você tem que dar o bom atendimento começando pela pessoa que gastou 5, que gastou 8, que gastou 10. Eu não sei em que região do Brasil você está, né? De repente, tua região é um pouco mais em conta ou não. Então, se você não sabe dar atendimento para quem pagou R$20 para fazer uma axila, você certamente não sabe dar nem atendimento e nem pós-atendimento para quem poderia gastar 200, tá? Então, a gente tem que entender isso no negócio. Deixa eu olhar aqui os comentários, que hoje preciso muito da participação de vocês. Ó, a Lídia colocou que a orelha é 18, Débora colocou axila 20, buço 10. Boa tarde, Antônia. A Clau colocou buço 15. Catita, tudo bem, Catita? Cheguei aqui, muito bem. Ale Tomé, boa tarde. Tem uma cliente só de buço e tá ótimo, e tá tudo certo, tá? Porque se você sabe atender o que eu tô falando, o cliente que faz um item, você sabe fazer todo o restante. E o cliente, ele tem que se encantar, gente. Porque, vamos pensar com a cabeça de consumidor. Se você vai num lugar e gasta 300, 400, 500 reais, intrinsecamente, isso está dizendo que a gente vai ter um bom atendimento, porque você gastou muito no local, né? Só que isso é fácil, isso é simples, né? Porque a pessoa compra muito, você dá um atendimento premium para ela. Só que às vezes, para a pessoa chegar nesse premium, ela tem que ter passado pelo começo. Senão você não vai conquistar clientes premium também, né? Você vai ficar sempre naquele, ou você vai ter um grupo que faz, nunca vai chegar a fazer muita coisa com você, porque fazendo pouco já não é tão bom. Então, a nossa cabeça, psicologicamente falando, ela entende uma surpresa, né? Ser surpreendente, você entregar muito mais do que aquilo vale. Então, quando você for fazer um buço, quando você for fazer uma axila, não pense que a pessoa está gastando R$20, porque aquilo é o começo de tudo. Pense que aquela pessoa tem potencial para gastar 500 com você. E é aí que você quer chegar, né? Porque comercialmente, o que a gente quer? A gente quer que cada vez o cliente consuma mais da gente, certo? Então, tanto faz a pessoa que hoje me compra uma caixa de cera como uma que compra 8 toneladas, eu quero dar o mesmo atendimento. Inclusive, para essa que compra uma, não quer dizer que eu vou tratar ela muito melhor que a de 8, não é isso, mas eu vou tratar ela tão bem quanto aqui me compra 8 toneladas, porque eu não estou olhando aquele ticket sozinho. Então, é isso que falta no atendimento hoje em dia, né? As pessoas se interessarem em atender bem, obviamente, com um pensamento de visão para atender mais e vender mais, mas sem pensar no imediatismo. Porque o imediatismo, ele pode até acontecer, mas ele vai embora muito rápido, né? E para você encantar um cliente, para você fazer com que ele volte, para que ele fidelize, que o nosso mercado muitas vezes precisa dessa fidelização, né? Porque se todo mês a gente tivesse cliente diferente, novo, a gente vai trabalhar muito mais. Então a fidelização é importante em todos os aspectos, porque nos dá menos trabalho, né? Para todo mundo. Para a gente é menos trabalhoso, para a gente é menos trabalhoso, e a tendência é que você na escala ganhe mais. Só que para isso você tem que saber atender a pessoa que paga R$20 do serviço, tá bom? A Liliane Carneiro chegou, muito boa tarde, Liliane.
Kátia de Camaquã? É você, Kátia de Camaquã? Nos conte aqui, então, Kátia, tá bom? Vou ler um pedacinho do texto de novo, ler assim, no sentido de dar uma outra orientação aqui, tá? Dos insights que eu tive quando eu escrevi o texto. Dentro da gama de serviços que a gente presta, sempre vai ter o pão da padaria. Então, lembre-se que todo grande serviço, ele começa com um pequeno serviço. Quando eu falo de pão da padaria, gente, eu estou falando de um serviço que tem um custo, certo? Que é o custo que a gente vê, que a gente está enxergando ali numa tabela de preço. Mas o que eu tenho que imaginar com a mesma mentalidade no atendimento normal de clientes? Quando um cliente entra comigo para consultar um preço ou para responder, que eu tenho que responder um WhatsApp, eu tenho que pensar a mesma coisa. Então, mesmo que ele não me consuma nada naquela primeira consulta, mesmo que ele não vá marcar, mesmo que foi só uma consulta, o meu atendimento também tem que ser bom, né? Por quê? Porque também a gente tem recepções mal treinadas e pessoas que só pensam em ganhar, né? Então, ela pensa assim: o cliente me ligou 4 vezes para saber preço, me ligou 4 vezes para perguntar coisa. Ai, que saco, nem marcou nem nada, ou marcou e desmarcou. O seu trabalho faz parte disso, você marcar, desmarcar, responder. Então, se você fizer bem isso, este atendimento, claro, e eu não estou descartando que a gente pode ter clientes mais exigentes, pessoas que realmente acabam te empacando ali em algum dia, em algum horário, mas isso sempre vai acontecer, porque isso se chama risco do negócio, né? Você falar 1000 vezes com uma pessoa que nunca vai comprar de você, falar 1000 vezes com uma pessoa, responder a mesma coisa e a pessoa não vai te retornar. Então, a gente tem isso também, só que você tem que imaginar assim, que você vai ter sempre mais sucesso, né, quando você fizer isso mais vezes com todas essas pessoas, porque é o mínimo de pessoas que vão ser chamadas, como talvez vocês chamem hoje, a pessoa mais chata, a pessoa mais problemática, ela não responde, né? E tá tudo bem também, porque faz parte desse negócio, tá? Então é assim, você precisa entender que até o atendimento telefônico, a resposta rápida, não é porque a pessoa não comprou o serviço, não é porque a pessoa não quer, que você simplesmente descarta, não é minha cliente, não vou... Não, se você entender essa lógica do pensamento humano, você vai entender como deve funcionar o atendimento e como você pode crescer mais rápido. Porque vamos pensar uma coisa, isso é papo de mãe, tá? É assim, mamãe pede para você lavar uma louça, é o seu dia de lavar, você tem que lavar essa louça. Se você lavar bem lavadinha, você lavou na primeira vez e está tudo certo. Se você lavar mal, você vai ter que lavar de qualquer jeito, não vai? Então, entre fazer mal feito ou de qualquer jeito e fazer bem o que você precisa fazer, por que você já não faz bem o que você precisa fazer? Então, não atenda. Claro, eu não estou falando aqui de dias excepcionais, dias corridos, mas, né, e pensando sempre no seu TMA. Mas dê atenção àquela pessoa que está lá para fazer só o buço. Olhe no olho dessa pessoa, entenda o que ela está buscando com aquilo, né? Porque a gente sabe que a prestação de serviço, a execução do serviço é a parte menor do negócio, né? Porque uma pessoa que busca o serviço de depilação, tem alguma coisa atrás disso que ela está buscando, né? Que é o conforto, talvez a higiene, o preparo antes de uma viagem importante para a vida dela, o casamento, uma festa. Então, tem coisas embutidas ali que a gente não sabe que estão além da execução do serviço. Então, quando eu entendo isso dentro do atendimento, eu entendo que o atendimento telefônico é importante, o primeiro contato é importante, o local físico é importante, a arrumação do local físico, né? Porque a última coisa que vai vender é você querer vender, porque não é você que vende no final das contas, é o cliente que compra, é ele que entra lá e fala, eu me senti bem aqui, eu gostei dessa profissional, acho que agora eu vou, né, fazer mais coisas, porque eu vinha fazendo poucas coisas para experimentar, ou eu estou percebendo como que ela me atende, como que ela atende o outro, ou como que ela me dá atenção mesmo nos dias que eu não estou marcada, ou que eu preciso cancelar. Então, isso é o que faz toda a diferença. Então, as pessoas só querem
dentro de uma concessionária, vender os carros mais caros, que vai ganhar mais comissão. Só que para isso você tem que saber vender a mobilete, o carro mais baratinho, né? Porque pode ser que essa pessoa que comprou esse serviço pequeno com você te traga novos clientes, te indique outras pessoas, exatamente porque quando foi pouco e quando foi com valor agregado pequeno, você entregou demais para ela, tá? Claro, sempre que eu vou falar isso também, dentro do seu DRE, dentro do que você pode entregar, dentro do seu custo, né? Porque senão você vai trabalhar de graça e também não é o correto, tá? E aí, eu li essa partezinha para falar isso, que não são só os serviços pagos, que a gente tem que entender como o pão da padaria, tá? E aí a gente tem que mostrar todas as habilidades, né? Aí, com a depilação, só para a gente reforçar, lembra que você tem um serviço onde a pessoa tem que se expor fisicamente. Então, você tem que deixar ela tão à vontade, mas tão à vontade, né? Que vou contar uma coisa muito importante aqui, que se tiverem depiladoras aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, e eu vou falar, vocês vão saber, né? Vão saber, porque é um detalhe, gente, mas que faz toda a diferença, tá? Me falem uma coisa, na sala de vocês, a cabeça da maca está do lado da porta ou do outro lado? Me contem, enquanto isso eu vou lendo aqui. Futura embaixadora do Rio Grande do Sul, a Kátia de Camaquã, é isso, Kátia? Muito bem, abril teremos seletiva. Claudiana colocou, falo isso para os meus filhos, independente do que forem fazer, façam bem feito, exato. Eu aprendi que temos que entregar mais do que o cliente espera, sempre. Aquele ditado que é para a vida toda, a primeira impressão é a que fica, muitas vezes é a que fica. A gente tem chance, às vezes, de refazer essa impressão, mas ela é muito baixa em relação à primeira impressão que ficou ali, tá? Claudiana colocou do lado oposto. Ó, vou fazer uma coisa aqui, vou pegar com esse celular. Então, a cabeça da maca tá aqui, ó. Certo? A sua porta tá do lado oposto, é isso? É isso, Claudiana? Conte-me aí. Fica pro lado da porta. Quem mais? Cabeça fica encostada na parede. Pés pra porta. Isso, Claudiana colocou e Catita colocou também. E Liliane falou o inverso, né, Liliane? Tá. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que é muito importante vocês entenderem. Vocês lembram que eu falo sempre na Terça DM, ou em qualquer aula que eu faça, em qualquer lugar, né? O segredo da administração está nos métodos e processos, é claro, mas nos comportamentos, certo? Essa é uma das coisas que eu falo, além de falar que é administrar da porta para dentro. A outra coisa que eu falo é que a gente tem que se preocupar com detalhes, né? E aí, eu vou colocar assim, deixa eu ver só o que a Lidiane colocou, do outro e porta trancada. Do outro é o quê? Do outro lado da porta. Cabeça do outro lado da porta e porta trancada. Tá. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Olha só. E vou falar também com relação, não só a depilação, vou falar com relação a dentista, tá? Que é outro caso sério. Toda vez que eu vou num dentista, eu quero ajudar. E aí eu dou essa dica, esse toque, assim, para os dentistas onde eu não frequento muitos, né? Porque eu tenho o meu, mas eu sempre gosto de abordar isso, que eu acho que é uma coisa importante e muitas pessoas não percebem. É imperceptível, e eu vou falar aqui, vocês vão falar, é verdade. Olha só, gente. Você está na sala do dentista, tá? E na sala do dentista, quando você entra, a cadeira está de frente para você, certo? E aí, ele pega o telefone dele e fala assim, ó, ô, Flávia, fulana, traz para mim resina não sei o quê. Ó, não esquece de trazer tal, vou fazer anestesia aqui, certo? E aí entra aquela mocinha com a bandejinha, aquela assistente que às vezes não está na sala, ou que estava na sala e teve que sair e voltar, certo?
O que acontece com isso? Você já está lá com o alargador da boca, ó, já o cara vai fazer, mexer nos seus dentões e você tá assim, ó, ó, e tá todo mundo olhando dentro da minha goela, certo? Aí, vamos imaginar que nesse procedimento eu tô fazendo um implante, sei lá, tô sem 4 dentes aqui, ou sem um dente aqui, não interessa. E eu não me sinto à vontade com isso. Só que o cara faz isso todo dia. A porta tá do lado da porta, tanto faz. A pessoa vai entrar, também não vai olhar, não vai ligar muito pra gente, porque é o trabalho dela, só que a gente não fica confortável com essa situação. Então, quando a sua cabeça de maca é oposta à porta, se por acaso alguém entrar, se houver algum problema, né, e tiver que abrir aquela porta, você coloca em risco um trabalho que você faz e pode constranger a sua cliente que está nua naquela hora. Então, para salas onde eu tenho maca e as pessoas vão deitar, ou seja, nuas ou não, vão ficar em vulnerabilidade de atendimento, você coloca a cabeça do mesmo lado que a porta, porque o corpo não fica exposto, o corpo fica para o outro lado. O pé não pode ficar para a porta, é a cabeça que tem que estar na porta, tá? Porque se eu precisar abrir para chamar alguém, se eu atendo na minha casa e meu filho está fazendo barulho, eu preciso dar um toque, eu não estou abrindo, mesmo que eu abra uma frestinha, gente, pequena, posso causar insegurança se a pessoa estiver nua. Então, quando eu faço serviços de atendimento, aonde este atendimento vai colocar a pessoa em vulnerabilidade, ou seja, ela está ali ou em estado de relaxamento, ou você precisa que ela esteja, ou ela está nua, né? Imagina, a pessoa está fazendo virilha cavada, a pessoa está fazendo aquela parte lá de trás, a porta dos fundos, e tem uma porta que pode eventualmente ser aberta. Já pensou se alguém entra sem querer? Um filho, uma outra pessoa do salão, uma outra depiladora, por mais que sejam pessoas acostumadas que não vão ver, não faz sentido você, por um detalhe, que é só uma mudança física de layout, constranger o seu cliente. Entende? Porque isso é uma coisa que talvez ele não te fale. Mas o que pode acontecer? Alguém abriu sem querer a porta, né? Algumas salas tem lá, estou em atendimento, que é outra coisa aconselhável a colocar na porta, né, no lado de fora da porta, para que ninguém entre. Mas não dizer que alguém entrou, não viu a placa de estou em atendimento, não perturbe, alguma coisa do tipo. E a pessoa entrou, aquela cliente vai tomar um susto, tá? E o que pode acontecer? E muitas vezes não é consciente essa não ida mais, tá? Mas a pessoa pode não ficar mais à vontade ou não querer fazer determinados itens mais com você, e ela também não sabe explicar com palavras por que ela tem aquela sensação. Então, às vezes, ela deixa de ir, ela não faz mais determinados itens, ou ela só olha. E isso é um detalhe que eu não sei nem dizer, ele não deveria ser um detalhe, né? Mas que as pessoas não percebem. Tanto que vocês, que talvez tenham colocado a marca no layout, né, e eu tenho uma aula dentro do curso, gente, que é uma aula só de layout, que explica todas essas situações, não só da marca, mas por que o layout faz diferença. E eu sei que quando a gente monta um espaço, a gente não contrata alguém que entende de layout, né? Porque o layout ele tem que ser bonito, funcional, né? Tem que coordenar o fluxo, tem que estar dentro da legislação, mas ele tem que pensar em quem vai utilizar aquilo, tanto para você quanto para a sua clientela, né? Então, tomem cuidado em não pensar em detalhes. E assim, tudo é importante, né? Quando eu falo na administração, as pessoas falam, eu já sei atender, eu já faço. Aí não faz a parte administrativa financeira, não ganha dinheiro a vida inteira. Vende o almoço, paga o jantar. Aí já sabe fazer um pouco do administrativo e não se preocupa com o layout do negócio. Que é bonitinho. É bonito, tem as cores. Só que às vezes não atende tanto, ou poderia atender mais, se um detalhe fosse resolvido. E esses detalhes pode ser uma posição de um móvel, pode ser uma iluminação, pode ser um equipamento de segurança, pode ser uma sinalização. E obviamente, né, quando eu estou em aula com os alunos, que eu começo a relatar,
né, só de layout são mais de 40 itens, a pessoa fala, gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora você falando, realmente faz todo sentido, e faz todo sentido, né? Então a gente não pode deixar de olhar para esses detalhes dentro do nosso negócio, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. A Catita já colocou um putz, verdade. A Claudiana pôs um ai meu Deus. A Liliane Carneiro colocou, aqui no meu estúdio, além de ficar com a cabeça para a porta, eu sempre deixo uma toalha por cima da barriga das minhas clientes, para que elas se sintam mais protegidas. É uma outra saída também. Eu também digo sempre para quem faz massagem, né, massoterapia, que nunca deixa o cliente no exposto, né? Mesmo que você vai fazer a massagem corporal toda, porque ainda mais nas primeiras visitas. Ou se o cliente se sentir à vontade, ele tem que tirar o descartável de cima do corpo, tá? Verdade, Dani, nunca tinha pensado nisso. Pior que quando a Cláudia colocou e a Lid colocou. Pior quando faço design de sobrancelha. A cliente fica com a cabeça virada para a porta e a epilação é o contrário, mas a porta está sempre trancada e só abro no término. Abro só se o salão pegar fogo. Mas vocês entenderam o conceito, isso que é importante vocês pensarem, tá, gente? Tudo que a gente fizer dentro do nosso negócio, a gente tem que pensar em todas as pontas amarradas, né? Parece que tudo é um negócio simples, que administrar é uma coisa fácil, você vai lá, você aprende uma técnica, você começa a atender, você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, depois de um tempo você percebe que aquele dinheiro, você está trocando figurinha, talvez se você fosse funcionária, se você fosse alguma outra coisa em outro lugar, você ganharia mais, só que você não faz a parte administrativa para aprender, então, a como fazer, aí você faz um pouco do administrativo, consegue ver que sobra um pouco, você consegue pagar suas contas, mas o seu local, ele não tem sinalização, a fiscalização está em falta, você não tem nada da parte jurídica, você não tem nada da parte legal, aí às vezes você tem um processo, e aí, como no Brasil é tudo muito livre, é muito fácil você ter uma empresa, né? Basta você contratar um contador que abra um CNPJ. As pessoas patinam nessa administração toda, porque a administração não é só o financeiro, não é só o layout, não é só de pessoas, não é só de clientela, não é só divulgação, você tem que conhecer o todo para ser um administrador, eu não vou dizer assim nem de sucesso, mas um administrador que entenda realmente o que é administrar um negócio, né? E a gente não precisa ser bom em tudo, a gente pode contratar pessoas que sejam melhores com a gente, mas quando a gente decide empreender, o melhor é quando a gente saca essas coisas um pouquinho de cada coisa, pelo menos ter esse entendimento macro. Não é a gente que vai fazer a execução de tudo, porque hoje a gente consegue terceirizar tudo, mas a nossa cabeça tem que ser uma cabeça empreendedora a ponto de pensar isso e estar fora da caixa na hora de pensar, porque senão a gente vai ser mais uma porta vendendo almoço para pagar o jantar, e eu vou repetir isso todas as vezes que eu tiver possibilidade de estar com vocês. 90% das pessoas vendem o almoço para pagar o jantar. E se venderem o almoço para pagar o jantar, estão no lucro que estão empatando. A grande maioria tem prejuízo. Não ganha nada com aquilo, né? Trabalha, não tem férias, não tem qualidade de vida, não ganha dinheiro, não faz nada, tá brincando de casinha, né? E muitas vezes não está estudando. E eu sempre digo, se você quer trocar figurinha, se você quer vender o almoço para pagar o jantar, e isso é consciente, é uma situação perfeita. Dani, eu não quero trabalhar, meu marido me sustenta, eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu quero ter uma atividade, eu quero... Agora, se eu penso que eu ganho dinheiro, se eu penso que eu vou ter a qualidade de vida que eu sonho, se eu penso sem saber essas coisas, sem saber administrar, pode dar uma sorte de você ganhar numa Mega Sena, pode dar uma sorte, mas as chances é sempre menor para quem não entende nada, ou de conquistar e perder tudo, tá? Então, nunca esqueçam isso. Se eu quero ter alguma coisa que eu evolua, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso testar, né? Eu preciso fazer,
E eu preciso entender do macro, a minha mentalidade, o meu comportamento tem que mudar. Não é só processo. Método e processo são muito importantes para que você tenha disciplina e os repita. Só que você precisa ter um comportamento empreendedor, uma cabeça que enxergue essas coisas. E isso a gente adquire experimentando, lendo, fazendo, né, estudando, tá? Senão a gente não consegue, a gente vai ficar nessa mesmice de vender o almoço para pagar o jantar e achando que um dia vai acontecer um milagre na nossa vida, tá bom? Bom, 40 minutos, nossa terça está acabando. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou para os recadinhos finais aqui para a gente encerrar a nossa terça do dia 12. Essa é a semana, gente, de número 21. Portanto, nós temos 52 semanas no ano, mais ou menos. Esse ano é bissexto, mas eu acho que são 52. Então, temos mais 31 encontros para que eu finalize esse projeto que chama Terça DM, que é para a gente não falar de técnica de depilação, não é falar de cera, não é falar de nada. É para falar de processos administrativos, comportamentos empreendedores, o que é importante eu entender dentro do negócio, para eu melhorar, né, a minha capacidade de gestão, de me gerir, de gerir o outro, para que eu possa crescer neste mercado e parar de trocar figurinha, né? Ou ter, no mínimo, consciência que eu troco, porque o primeiro passo é você ter essa consciência. Se você tem a consciência e falar, eu não tenho como mudar agora, que eu não tenho como investir, eu não tenho tanta cliente assim, tá tudo certo, tá? Então, terças-feiras, às 15 horas, né, já faz desde o carnaval que a gente está nesse novo horário, eu tô aqui para responder a sua pergunta, para falar sobre um tema que você queira. Ai, Dani, por onde que eu posso mandar um tema? Ou como é que eu posso saber determinada coisa? atendimento@serapura.com.br. Tem os nossos canais aqui no Instagram e no YouTube, que pode ser através de direct, ou nessa live, quando fica já no gravado, você pode pôr embaixo sua pergunta. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp da fábrica, que é 11 994 13 10 90. Você pode mandar mensagem para as nossas embaixadoras, porque elas trazem para a gente as perguntas. Enfim, você pode fazer sinais de fumaça aí da sua casa, que vai chegar aqui em São Paulo, e eu vou ver esse sinal de fumaça, e se eu souber, eu vou te responder, eu prometo. Se eu não souber, eu vou atrás, ou eu vou, no mínimo, te dar minha opinião sincera do que eu acho que você está fazendo, se é uma bobagem, se não é, se você está errada, porque aqui eu não estou para agradar ninguém, eu estou para dizer as verdades que o empreendedor precisa ouvir. É tapa na cara, olha, eita atrás de bicho aqui, viu? Bom, vamos lá. Liliane mandou, eu quero perguntar para você, eu posso colocar um carrinho do café na mesma sala que eu faço epilação, ou eu preciso dividir essa sala? Bom, vamos lá. Vamos pensar o que este carrinho do café pode criar de interferência dentro da sua sala. O melhor seria fora, por quê? Vamos pensar no atendimento como um todo, tá, Lili? Eu não conheço o seu espaço, então eu também vou falar de uma forma macro, sem conhecer o local efetivamente. Mas se quiser me mandar foto pelo WhatsApp depois, eu posso, inclusive, na próxima terça, falar com mais fervor e mais conhecimento de causa, tá? Fora é o mais interessante, por quê? Primeiro, porque você já educa o seu cliente que durante o atendimento dentro da sala não é o ideal que você pare para tomar café, nem antes nem depois, porque você pode atrasar um próximo atendimento, tá? Então, quando você coloca num outro espaço, né, você diz para ele, não explicitamente, mas implicitamente, que o café é antes ou depois de ser atendido, porque dentro da sala você tem um outro papel. De layout, o que poderia te atrapalhar? Se a sala for muito pequena, se for um espaço que o fluxo você tenha que bater na mesa do café, coisas desse tipo que não sejam tão, né, que possam criar algum tipo de acidente, ou se uma mãe entra com uma criança, né, como é que você atende, como é que você olha a mesa do café, então você tem que pensar na altura que isso vai estar, se entram crianças dentro da sala, e também porque você vai ter um produto que é quente, né, então você tem que pensar neste todo, antes de decidir colocar.
por legislação ou por layout, não teria nenhum tipo de problema, desde que você pense em tudo isso antes, tá bom? Por isso que sem conhecer o espaço, ou fala, putz, aqui não é adequado, melhor é aqui, ou pode ser aqui, mas vamos fazer uma separação. Então, para isso, a gente precisa ver os espaços, tá bom? A Lid colocou, arrasou, gata, arrasei. Tá ok, a Lili falou que manda. Por exemplo, né? Cantinhos do café, eles são importantes para você colocar aviso para o seu cliente, para você colocar aumento de preços, tabela, porque todo mundo que toma café para ali para fazer para olhar alguma coisa, né? Então você tem que aproveitar esses cantinhos como ponto estratégico para divulgações, para serviços novos, né? Você tem que tudo que você faz, gente, dentro de um negócio, o que acontece, né? Vou falar rapidinho sobre isso. Quando a gente decide montar um negócio, óbvio que a gente se espelha em outros lugares, né? A gente olha para outros lugares e fala, aqui faz assim, aqui faz assado, que legal. Só que a gente tem que entender como é o nosso bairro, o nosso cliente, como que é o nosso espaço, como que nós somos administrativamente, para que o acerto aconteça de fato, tá? Um outro problema do café que me veio agora aqui, Lili, é se, por exemplo, não for adoçado e você for colocar açúcar ou adoçante, ou que a pessoa possa fazer, é o tanto que isso pode juntar de formiga dentro da sala, te criar um outro problema, tá? Então, a gente precisa pensar nos detalhes. Eu sou a mulher do detalhe do detalhe. Então, eu faço um processo, depois eu fico olhando lá, falo, bom, isso aqui pode melhorar, isso não funcionou, isso eu tenho que trocar, essa cor não é boa. Por quê? Porque eu testo, eu não estou preocupada em acertar de primeira, eu estou preocupada em fazer, tá? Aí eu faço e depois eu vou corrigindo. O que acontece com muita gente é que as pessoas têm preguiça. Elas fazem, não deu certo, aconteceu qualquer coisa, elas mandam tirar, já não quero mais isso, não tem paciência com as coisas. E a vida não é assim. A vida a gente não acerta nada de primeira. A gente não acerta o primeiro filho, a gente às vezes não acerta o primeiro casamento, o primeiro namorado, o primeiro beijo. Por que na empresa é diferente? Por que a gente acha que tem que acertar tudo, né? Então a gente tem que estudar, fazer. Eu olho um negócio na empresa de alguém, eu falo, putz, olha que coisa legal, vou pôr na minha. Aí eu volto para colocar na empresa, falo, putz, aqui não funciona. Porque a equipe é diferente, o público é diferente, o bairro é diferente, a cidade é diferente, qualquer coisa. Só que a gente tem que ter esse olhar, né, crítico e cabeça aberta e fala, deixa eu tentar ou não, vou tentar de outro jeito. Não. Primeiro que o que a gente mais gosta é de colocar a culpa nos outros. Não deu certo porque o outro não fez do jeito que eu gostaria que ele fizesse para me explicar direito, né? Não sou eu que não faço, é o outro, tá? Vamos lá. Eu mando, como eu falo com você, mande por todos esses canais que eu falei. E-mail, atendimento@serapura.com.br, Instagram pelo direct, pode ser pelo YouTube aqui, pode ser pelo nosso telefone de WhatsApp, que é 11 994 13 10 90, tá bom? E aí pode me mandar que eu vejo. A Lili mandou aqui, para eu encerrar, eu sou muito detalhista, por isso ainda não montei o meu cantinho do café, porque não quero colocar no mesmo espaço que eu atendo. Bom, então você já tem pelo menos já alguma metade aí da resposta, que já deve, se tem esse motivo, deve ter algum motivo implícito aí, que você pode pensar em todos os outros, né, que eu te falei, e se for o caso, até fazer um teste, tá? Mas pensar, a gente não precisa prever tudo, mas a gente também não pode simplesmente... Você tem que saber quem é seu público, se vai criança, se não vai, se a prateleira está alta, se está baixa, porque senão fica uma coisa assim, tipo, a pessoa não pensou na hora de fazer isso? Não, porque só copia dos outros, só vai nos lugares, a pessoa tem assim, vou fazer assim também. A vida não é assim, gente, a gente faz o nosso, administrar é da porta para dentro. Administrar é da porta para dentro, seja qualquer coisa, seja a sua vida, os seus filhos, a sua empresa, o seu marido, o que você quiser, que você chama de seu, é da porta para dentro, não é da porta, não é olhando o do outro. O do outro ele vai te dar uma ideia, talvez possa me inspirar, uma inspiração, mas é sempre da porta para dentro, tá? Amores da minha vida, uma excelente terça, uma semana próspera, abundante, que Deus as proteja, ou os proteja, não sei se tem meninos aqui ou se vão assistir no gravado. Terça-feira que vem, 3 da tarde, nosso encontro de número 22, eu estarei aqui para falar com você sobre algum assunto que eu não sei ainda qual vai ser, que eu vou escolher, sempre escolho na segunda-feira. Então não esquece, estamos no ar.
Letra premiada, saíram 5 letras já, estamos aguardando mais 3 aí da campanha de Natal. Essa frase é minha, a promoção das espátulas, se você quiser ter a sua frase gravada numa edição limitada de um produto da Cera Pura e ser divulgada no Brasil inteiro e ganhar ainda uma cesta de produtos, entra no site, as 2 promoções estão lá, clica nos banners lá, acessa os links e participa. O Letra Premiada, você tem que ter comprado ceras depilatórias de dezembro em diante, porque você pode ter uma letra dentro da sua cera. Terças-feiras, 3 da tarde, eu estou aqui com você para te ajudar ou te esclarecer alguma dúvida, tá bom? Eu te contar algum detalhe muito importante. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Clau, beijo, Catita, beijo, Rita, beijo todo mundo que esteve aqui hoje. Muito obrigada por estarem comigo essa terça-feira. Até mais.